Quero convidar você agora a pegar a sua Bíblia, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu esqueci de falar pela manhã, esqueci também agora no momento aqui de gratidão, de intercessão, e o Plínio também não me lembrou, né, mais uma vez, mas a embaixada está fazendo 60 anos, 60 anos, então nós agradecemos a Deus pelos embaixadores do Rei, que completam 60 anos de existência, e é uma bênção esse trabalho aqui em nossa igreja, que tem sido feito já há um bom tempo, e hoje o Plínio tem liderado esse trabalho aqui na nossa igreja. Todo sábado a gente tem aqui o estudo com os meninos, temos o esporte, e não é fácil muitas vezes, não é porque lidar com adolescente não é fácil. Eu sei bem que trabalhei muito tempo com adolescente, e é um desafio, né? Mas eu gosto de trabalhar com adolescentes e crianças, é desafio, mas é muito bom, né? E a gente agradece ao Senhor pelos 60 anos dos embaixadores do Rei, 60 anos aqui, não é isso? Então, da Embaixada Salvador Borges, né, que é o nome da embaixada da nossa igreja, querido, saudoso Salvador Borges, né? Então nós agradecemos pela Embaixada Salvador Borges, amém? Graças ao Senhor por isso. Convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 40. Hoje pela manhã nós meditamos em Isaías, capítulo 61. Agora também vamos meditar no profeta Isaías, e no culto da virada, dia 31, também um texto em Isaías. Então, uma trilogia de mensagens em Isaías, nesse profeta maravilhoso, esse texto da Bíblia que nos abençoa tanto, e que tem uma vasta história de Israel registrada em suas páginas. Então, nós vamos ler Isaías 40, a partir do versículo 27. E o tema da nossa mensagem já apareceu para você aí. Qual é? Promessas. Diga mais uma vez. Deus tem muitas promessas para a sua vida. Você é filho dele, amém? Você é filha dele. Deus tem muitas promessas para os seus filhos, mas Deus, ele não é aquele que promete e deixa de cumprir. Não, Deus não é assim não. Deus não é como os políticos, que prometem e cumprem de vez em quando, né? Não, na verdade, muitas vezes nem cumprem. Prometem e não cumprem. Ou só aparece em tempo de campanha, né? Aparece lá, promete uma coisa, promete fazer na rua, promete fazer no bairro, promete isso, aquilo, e aí depois eles desaparecem. Na campanha estão lá prometendo, estão querendo até entrar nas igrejas, vir aos púlpitos, pegar microfones, falar. Os políticos são assim. E isso não é só no Brasil não, é em todo lugar. Eu morei na Croácia com a minha família, a gente foi missionários lá, e os irmãos da Croácia lá falavam a mesma coisa. Ah, os políticos são assim, prometem. Então não é só no Brasil. Isso é algo que existe em todo o mundo. Os políticos são sempre conhecidos assim, por prometerem e não cumprirem, ou cumprirem muito pouco daquilo que eles estão colocando na sua campanha. Mas Deus não é assim. Deus promete
e cumpre. As promessas de Deus estão sempre na nossa vida, são sempre para os seus filhos, são promessas que se realizam e que vão se realizar sobre a sua vida. E nesta noite eu quero trazer uma palavra para abençoar a sua vida sobre isso. As promessas de Deus para nós, os filhos dele. Isaías 40, a partir do verso 27, diz assim, é um texto bem conhecido, mas é um texto que sempre nos abençoa. Verso 27 do capítulo 40. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Neste trecho de Isaías 40, do verso 27 ao verso 31, estão as promessas de Deus para os seus filhos. Eu falei pela manhã que no texto de Isaías 61 está o registro do profeta após o exílio na Babilônia. O texto de Isaías é um texto muito vasto, que cobre toda uma história de Israel. E o texto de Isaías está dividido em 3 partes. A primeira parte, Isaías profetiza antes da invasão babilônica, antes da conquista do Império Babilônico, antes do exílio. A outra parte do profeta Isaías é durante o exílio na Babilônia. E então a terceira parte é após o exílio, quando o povo está retornando para Jerusalém, retornando para a Palestina. De manhã nós falamos em Isaías 61, após o exílio. Mas este texto que nós estamos lendo agora, Isaías 40, ele está na parte em que Isaías profetiza durante o exílio na Babilônia. O povo de Israel está exilado, ou uma parte dele está exilado na Babilônia. Os principais de Israel estão lá, foram deportados para uma terra distante, para uma terra que adora vários deuses, e eles estão sofrendo com isso. E muitos dos israelitas estão na sua terra, estão na Palestina, estão lá também sofrendo e conquistados pelo Império Babilônico. Israel, ou melhor dizendo, o reino de Judá, o reino do sul, o reino de Judá, com a capital em Jerusalém, é agora um reino conquistado. Ou nem podemos dizer que é um reino mais, nesse momento. Eles são conquistados por um império. A gente não sabe, talvez, o que é isso. Irmãos, eu vejo às vezes, abrindo aqui um parênteses, com muita tristeza no coração, aqueles que são refugiados. Que tristeza! Porque a pessoa não tem casa, não tem comida, não tem roupa, não tem dignidade, não tem nada na sua vida, muitas vezes está ali peregrinando, numa pobreza extrema, e ela não tem pátria. Isso é algo de entristecer o coração, quando eu olho reportagens falando sobre os refugiados, que caminham de um lado para o outro, ou então estão em campos de refugiados, isso me dá uma profunda tristeza no coração, porque além deles não terem muitas coisas, que a gente vê que no nosso Brasil muitas pessoas não têm, mas além disso, eles não têm pátria, não têm dignidade, estão longe do seu país, da sua terra. Isso é muito triste. E Israel viveu isso. Israel estava longe na Babilônia, no exílio, estavam lá,
sofrendo, estavam entendendo talvez que Deus os havia abandonado, que Deus os havia esquecido. É esse o entendimento que Isaías vê ali quando ele está profetizando. O povo de Israel longe, ou o povo de Israel na própria terra, arruinado, arrasado, e eles estão vendo assim, estão pensando talvez, o nosso Deus se esqueceu de nós. O Deus de Israel, o Deus Javé, o Deus Todo-Poderoso, Deus de Judá, Deus do concerto, da aliança com Abraão, com Moisés, o Deus do rei Davi, do rei Salomão, será que ele se esqueceu de mim? Será que ele se esqueceu de nós, Israel, seu povo? É esse o sentimento que eles têm no coração. Por isso eles dizem lá no verso 27, aliás, o profeta Isaías diz para eles: por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Sabe o que o profeta está dizendo? Que o povo está pensando assim: o meu caminho foi encoberto ao Senhor, ou seja, o Senhor se esqueceu de nós, o Senhor não está olhando mais para nós, o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Deus deu as costas para Israel, Deus se esqueceu de nós, do seu povo, o que será de nós? Eles estão vivendo um momento terrível da história, e o profeta está dizendo: por que vocês estão dizendo Jacó? Por que vocês estão dizendo Israel? Por que vocês estão dizendo que Deus se esqueceu de nós? Por que vocês estão dizendo que Deus nos abandonou? Que Deus deu as costas para nós? Vocês não sabem, não ouviram que o eterno Deus, o Senhor, é o Criador de tudo, e Ele não se esquece, nem se cansa, nem se fatiga? E aí vem o famoso texto que nós conhecemos, o verso 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vamos dizer junto? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? É isso que o profeta Isaías está dizendo, neste momento de exílio, neste momento de conquista, em que Israel sofre o domínio do Império Babilônico. Isaías profetizou em tempos difíceis, mas ele lembra Israel: Deus não se esqueceu de vocês, Deus não se esqueceu de nós, Israel. Nós precisamos esperar no Senhor, porque Ele renovará as nossas forças, nos fará subir com asas como águias, correremos e não nos cansaremos, caminharemos e não nos fatigaremos. E essa mesma palavra, essas promessas de Deus para Israel, são promessas de Deus para você, meu irmão, para você, minha irmã, amém? São promessas de Deus para os seus filhos hoje. As promessas de Deus que estão aqui em Isaías 40, no final deste texto do capítulo 40, são promessas de Deus para nós. E sabe qual a primeira promessa de Deus para a sua vida? Deus não se esquece de seus filhos. Deus não se esquece de seus filhos. Talvez você pode estar perguntando, numa luta que você está passando, num desafio que você está enfrentando, numa angústia que você vive, talvez você esteja se perguntando, como aqui o profeta diz sobre Israel: ah, o meu caminho está encoberto ao Senhor, ah, Deus não está olhando para mim, Deus deu as costas para mim, ah, Deus se esqueceu de mim, Deus não está olhando o meu propósito, Deus não está olhando a minha realidade, ah, Deus tem muita coisa para fazer, Deus não está olhando para a minha vida. Quem sou eu? Deus não está olhando para mim, não, Ele se esqueceu. Eu estou vivendo essa luta, eu estou vivendo essa dificuldade, eu estou enfrentando esse desafio na minha vida. Será que Deus se esqueceu de mim? Mas eu digo para você, essa é uma promessa de Deus para a sua vida. Deus não se esquece dos seus filhos, amém? Deus não se esquece de você, Deus não se esquece de mim, Ele não se esquece de nós. Jamais podemos dizer: o meu caminho está encoberto ao Senhor, meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Deus não está olhando, Deus deu as costas, Deus se esqueceu.
Sabe por quê? O verso 28 responde: você não sabe? Você não ouviu? Você não entende que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa e nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Deus não se cansa, Deus não para, Deus não se fatiga, Deus não esquece dos seus filhos, Deus não esquece, não se esquece de você. Segunda promessa de Deus para os seus filhos: o consolo nos momentos difíceis. Deus dá consolo nos momentos mais difíceis da nossa vida. O texto no verso 29 diz: dá vigor ao, como é que está aí na sua versão? Dá vigor ao cansado. Quantas vezes você pode se sentir cansado, mas não é cansado de correr, não é cansado de andar daqui até o Carrefour, que é tão pertinho, não é? Ou cansado de andar daqui até o Paiva, ou mais longe. Eu já fui, por exemplo, do centro de Niterói até o Fonseca a pé, porque tinha esquecido o dinheiro, isso há muitos anos atrás, né? Era garoto ainda, acho que tinha uns 18, 19 anos, e aí esqueci o dinheiro, e agora, o que eu vou fazer? Né? Naquela época não tinha celular como hoje, né? Não tinha Uber, eu vou a pé, e fui a pé. Daqui a pouco eu chego lá, né, meus pais, o que houve? Eu chego cansado, vim a pé lá do centro de Niterói, até o Fonseca. Mas não é esse cansaço não, que o texto está dizendo, é o cansaço de nós enfrentarmos as lutas do dia a dia, e a vida é de luta, meu irmão, minha irmã, não é verdade? A vida é luta, a vida não é fácil, e eu estou falando do dia a dia apenas. O nosso dia a dia já é luta, a gente tem que acordar, tem que fazer um monte de coisa, ou tem que sair, e vai ali, vai lá, e faz uma coisa e faz outra, né? E às vezes muitas pessoas se multiplicam fazendo muitas coisas em casa, na rua, no trabalho, e quem é marido, esposa, pai, mãe, sabe mais isso, porque você tem que ver ali as coisas da casa, ou se você também tem a sua independência, mora sozinho, você entende isso, porque aí você tem que ver suas coisas, fazer compra, cuidar da casa, trabalhar, ir lá, vir aqui, é uma luta no dia a dia, mas nessa luta do dia a dia, nós temos a promessa de Deus para nós, o consolo nos momentos difíceis. Você está enfrentando a luta do dia a dia, do segunda a sexta, aquela luta sua diária, Deus te consola, Deus te dá força, vigor, se você se sente cansado. Você está enfrentando uma luta em particular na sua família, na sua casa, na sua própria vida, no seu trabalho, está enfrentando uma luta em particular, uma luta em especial, Deus te dá consolo, te dá força, te dá vigor, Ele dá vigor ao cansado. Então, se você se sente cansado, busque consolo no Senhor. Essa é a segunda promessa para a sua vida. Terceira promessa de Deus para os seus filhos: a renovação das forças. A renovação das forças. O texto ainda no verso 29 diz: Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Depois, mais à frente, ele continua falando que até os jovens se cansam, se fatigam, e os jovens certamente cairão, de tão cansados, cairão. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Diga comigo, renovarão as suas forças. É a terceira promessa de Deus para a sua vida, a renovação das forças. Até o jovem se cansa e se fatiga. E aí eu penso muito nas crianças. Você vê, por exemplo, uma criança pequena, o Enzo, por exemplo, corre para lá, corre para cá, às vezes dá uma canseira, né, Rafael? Às vezes não dá para aguentar, né? O pique ali da criança. Ou os netos lá do irmão Luiz, da irmã Marísia, né? Os Luizes
correm para lá, correm para cá, e estão ali brincando, e vão. A gente vê a criança ali correndo, mas tem uma hora que a criança, quando chega em casa, por exemplo, né, ela correu o dia inteiro e foi para a escola, para a creche, e corre na igreja, e corre em casa e brinca, mas à noite o que acontece? Ela bate, pum, e dorme. Não é assim? Eu lembro muito das meninas, Letícia e Sofia, quando elas eram pequenas, brincavam, né, faziam um monte de coisa, às vezes lá em Campo Lindo, né, Ricardo e Fátima, e lá tem um pátio assim também, não tão grande como aqui, mas tem um pátio para estacionamento, mas é de terra. Não sei se o pessoal já colocou cimentado lá, ainda não, né? E a gente colocou ali um pó de pedra, na época, e elas pequenas, o que elas faziam? Iam lá para o quintal da igreja, né, para o terreno, jogava aquilo para cima, aí vinha no cabelo, né? E aí jogava para cima na roupa, e brincava, e corria para lá e para cá. E depois iam no carro, até a gente chegar em casa, era um trecho curto, mas estavam tão cansadas que dormiam no carro. E a gente tinha que chegar em casa, ainda chamar para tomar um banho, né, tirar tudo aquilo, toda aquela poeira. Mas até o jovem se cansa e se fatiga. Até o jovem cai de cansado, até a criança se cansa e se fatiga. Mas Deus multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele multiplica as suas forças. Ele renova as suas forças. Isso é tremendo, irmãos. Isso nós não encontramos em ninguém mais, em nada mais, só no Senhor. Amém? Só em Deus. Eu não renovo as minhas forças vendo um filme, não. Eu não renovo as minhas forças lendo um outro livro, sem ser a Bíblia. Eu não renovo as minhas forças vendo uma série de TV. Eu não renovo as minhas forças apenas me alimentando, apenas fazendo algo que me agrada, me dá uma satisfação pessoal. É claro que a gente precisa fazer essas coisas também para distrair a mente, para fortalecer o corpo, mas a gente renova a nossa vida espiritual e renova também o emocional, renova as nossas forças para continuar a luta do dia a dia e enfrentar problemas em especial, problemas particulares que surgem a cada momento. A gente busca essa renovação das forças no Senhor, lendo a palavra, orando, dobrando os joelhos e clamando, porque aí o Senhor renova as suas forças. Deus renova as nossas forças. E a quarta e última promessa de Deus para os seus filhos é a esperança infalível. O último versículo, que é um versículo que eu gosto muito, é um dos meus versículos favoritos. Ele diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus por esse texto. Glória a Deus por essa promessa nas nossas vidas. A esperança infalível. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então Deus não se esquece de você, é a primeira promessa. Ele jamais se esquece de você, jamais se esquecerá. Segunda promessa de Deus para a sua vida, o consolo nos momentos difíceis, no dia a dia de luta, mas também em problemas muito difíceis que enfrentamos a cada momento. Terceira promessa de Deus para a sua vida, a renovação das forças, ao que não tem nenhum vigor, o multiplicar das forças. E a última, a quarta e última promessa de Deus Pai para os seus filhos, é uma esperança infalível. Não é aquela esperança desse mundo, não é a esperança, mais uma vez eu cito a política, de maus políticos, que dizem assim: olha, agora chegou a esperança, e a gente ouve esse discurso o tempo todo, seja numa prefeitura, governo do estado, ou presidência da república, e como eu falei, isso não é privilégio, né, não é um privilégio, entre aspas, do Brasil, tem em todo mundo,
Mas não é essa esperança de dizer, olha, agora a esperança chegou, agora é para valer, agora chegou a esperança na nossa cidade, agora chegou a esperança no nosso país, agora chegou a esperança para você. A gente ouve isso o tempo todo, não é verdade? Não apenas de políticos, mas a gente ouve esse discurso o tempo todo. E eu observo, muitas vezes, nas mídias, principalmente a TV, que é a principal mídia ainda do Brasil, está perdendo um pouco, mas eu presto muita atenção, muitas vezes, nesses comerciais de fim de ano, e todos eles batem naquela mesma tecla, né? Aquelas mesmas musiquinhas, falando da esperança, e a paz, a renovação do amor. E a gente estava lá em Arraial do Cabo, e aí pegando lá a TV de lá, né, daquela região, que é uma outra emissora, e aí estava a musiquinha, de tanto eu ouvir todo dia ali, eu acabei até pegando a musiquinha, né? Falando da esperança, e aquela coisa que gruda na mente. Mas a esperança de Deus é uma esperança infalível, ela não falha. Mas para você ter essa esperança infalível, o texto diz que você precisa esperar no Senhor, confiar no Senhor. Os que esperam no Senhor. Há uma promessa, a promessa de esperança na sua vida, de consolo, de renovação de forças. Deus não se esquece de você, mas você precisa também ter um passo de fé na sua vida. E qual é este passo? Esperar no Senhor, confiar nele, crer nas promessas de Deus, porque quem espera no Senhor renova as suas forças e sobe com asas como águias, e não se corre, não se cansa, e caminha e não se fatiga. Quando você espera no Senhor, meu irmão, minha irmã, quando você tem essa esperança infalível na sua vida, você sobe com asas como uma águia, você tem visão espiritual, como a visão de uma águia. A águia tem uma visão poderosa, é isso que o texto quer nos ensinar. Ela está lá no céu, mas ela consegue enxergar de forma muito distante. Ela tem uma visão poderosa, e Deus vai te dar uma visão espiritual poderosa. Deus vai te fazer correr e não se cansar na sua vida espiritual, na sua caminhada cristã, mesmo diante das lutas, caminhar e não se fatigar. Mas muitas vezes a gente só lê o final do texto, não é? A gente só lê e quer essa visão, né? Subir como águia, que lindo! Subir como águia, ter uma visão de águia, correr e não se cansar, caminhar e não se cansar, ter a esperança infalível. Mas o que o texto nos manda fazer? Esperar no Senhor. Espere no Senhor. Confie no Senhor. Não reclame, não se queixe, não diga para Deus, está demorando, vamos embora, Senhor. Ah, Senhor, porque não é agora, porque não é amanhã. Ah, Senhor, mas o Senhor me disse não. Não faça isso com o Senhor. Deus tem o tempo dele. Não se queixe, não reclame, como Israel fez naquele momento, porque eles estavam reclamando, se queixando. Mas o profeta Isaías diz: não reclamem, não se queixem, não entendam que Deus abandonou vocês, mas sim entendam que Deus não se esquece dos seus filhos, que Deus dá consolo, que Deus renova as forças, que Deus dá uma esperança infalível. Mas Isaías disse: Israel, confia no Senhor, espera no Senhor, creia no Senhor, não reclame, não se queixe, não pare, não desista, confia no Senhor, espera no Senhor, e as suas forças serão renovadas, você será consolado, você terá uma esperança infalível, você terá visão de águia, você vai correr e não se cansar.
você vai viver essas promessas de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Feche os seus olhos, consagrando a sua vida ao Senhor. Consagre a sua vida, meu irmão, minha irmã, querido visitante. As promessas de Deus estão para nós, os seus filhos, e elas se cumprem, elas se cumprirão. Deus não se esquece de você. Deus te dá consolo. Deus renova as suas forças. E Ele te dá uma esperança infalível. Mas, meu irmão, minha irmã, querido visitante, você precisa esperar no Senhor, depositar a sua confiança no Senhor. Você precisa colocar toda a sua vida no altar de Deus, porque aí você receberá as promessas de Deus, elas se cumprirão, e você vai ter visão espiritual, tomar decisões certas, porque você tem visão espiritual, caminhar na sua vida cristã de forma correta, sendo abençoado pelo Senhor, porque você vai ter visão de águia, visão espiritual. Espere no Senhor. Você quer consagrar sua vida nesta noite? Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador nesta noite? Então eu vou pedir que você faça um simples gesto, levantando uma de suas mãos. Se alguém nesta noite quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, quer colocar essa confiança no Senhor Jesus, levante uma de suas mãos. Você que ainda não tomou essa decisão, se ainda não é membro desta igreja ou de qualquer outra igreja, você quer dizer: Jesus é meu Senhor, eu confio nele, eu espero nele. Alguém? Levanta a sua mão. Faça um gesto simples, mas que estará dizendo uma verdade maravilhosa na sua vida. Alguém que quer aceitar Jesus? Erga uma de suas mãos. Alguém nessa noite que deseja pedir o seu batismo? Você quer dizer: eu quero me batizar, eu já tenho Jesus no meu coração e eu quero fazer parte desta igreja, ser batizado nas águas. Alguém? Levante uma de suas mãos. Faça esse gesto dizendo assim: eu quero ser batizado, eu quero declarar a fé que eu tenho no meu coração. Alguém? Você, meu querido irmão dessa igreja, você visitante, ouviu essa palavra para a sua vida, as promessas de Deus para a sua vida, e você entende que precisa consagrar a sua vida. Levante uma de suas mãos se você quer consagrar a sua vida nesta noite. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Pode levantar. Amém. Amém, amém. Consagre a sua vida dizendo: eu quero viver as promessas de Deus. Eu quero entender que Deus não se esquece de mim. Eu quero entender que Ele me dá conforto, consolo, renova as minhas forças. E Ele me dá uma esperança infalível. Há mais alguém? Amém, amém, amém. Eu quero esperar nele. Amém. Nós vamos cantar então o cântico Deus de promessas, consagrando nossas vidas. Todos vão ficar de pé. Você que levantou a sua mão, mesmo aí do seu lugar, mas consagra a sua vida. Mesmo que você não tenha levantado a sua mão, consagra agora a sua vida também. Toda a igreja de pé, vamos cantar juntos. Eu creio nas promessas de Deus.
que nesse ano de 2019
renovação das forças. Senhor, se falhamos em esperar em Ti, em confiar mais em Ti, ajuda-nos a consertar isso em nossa vida e a esperarmos mais em Ti, Pai. E que em 2020 vivamos essas promessas para a nossa vida. Que em 2020 esperemos mais em Ti, confiemos mais em Ti, na certeza